Mais de 50 milhões de pessoas no mundo vivem em situação de exploração ou são traficadas, segundo estimativas da ONU. Por ser um crime muito frequente e invisível aos olhos da sociedade e órgãos de segurança, a Câmara Técnica de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas promoveu hoje um seminário de formação de agentes locais. Porque são pessoas que podem identificar possíveis vítimas, pessoas que estão sendo violadas nos seus direitos, pessoas que são vítimas, às vezes, do tráfico, que têm o seu documento apreendido, pessoas que são, muitas vezes, associadas ao trabalho análogo à escravidão. Então, são pessoas que, capacitadas, poderão montar um banco de dados, números. Hoje, se nós falarmos o banco de números, nós temos um número muito reduzido, porque nós temos uma subnotificação dos casos de trabalho escravo e de pessoas traficadas também. Este evento, ele visa a promoção da dignidade humana. Toda pessoa, ela tem uma dignidade por ser pessoa, por existir. E isso é importante, isso é fundamental, não é porque é desta raça, deste credo, ou deste país ou outro. Então todos têm a sua dignidade que é inerente ao seu ser pessoa. E por isso que nós precisamos trabalhar para promover a dignidade. E hoje, num horizonte de tanta fragilidade, momentos que estamos vivendo de crise social, crise econômica em tantos ambientes e países, há mais pessoas que estão buscando uma oportunidade. E neste ambiente existem muitos aproveitadores, os traficantes que se aproveitam dos sonhos e se aproveitam da esperança que as pessoas têm de uma vida melhor. E eles precisam ser protegidos, precisam ser ajudados a não cair nas mãos desse tipo de organização e esse tipo de estrutura. E aqui a igreja, a sociedade, as organizações não governamentais, órgãos de segurança precisam unir-se. Somente unidos que poderemos fazer um trabalho efetivo de apoio. A Tríplice Fronteira tem peculiaridades em relação ao tráfico de pessoas e a mobilidade entre os países é um dos fatores que acabam impulsionando a prática desse crime. Capacitar os órgãos de segurança e a rede de proteção são fundamentais para entender o processo e contribuir na defesa social. A Tríplice Fronteira ela tem uma condição que favorece. Nós temos, obviamente, um livre trânsito fronteiriço, principalmente em uma das fronteiras, e isso gera uma condição favorável para que isso aconteça. Na grande maioria dos casos que nós atendemos, que já passaram pela assistência social e pelas outras áreas, o que houve foi um atendimento de resgate, retornando de lá da situação de exploração que se encontrava e passar pelos atendimentos necessários aqui. Mas nós também temos que entender que o tráfico humano, ele tem particularidades. O que nós vivenciamos hoje com as mulheres paraguaias com as crianças, nas ruas de Foz do Iguaçu, aquilo que nós já denunciamos, já demonstramos, já falamos, também se caracteriza como uma modalidade de tráfico humano para fins de exploração da mulher, da criança e exploração laboral. Então, assim, nós precisamos melhorar a nossa capacidade de atendimento, a gente precisa melhorar uma série de elementos que envolvem, por exemplo, a questão da fronteira, não na medida de cercear a liberdade de ir e vir, mas quando nós estamos falando de crianças, adolescentes, de mulheres nessa situação de vulnerabilidade, muitas vezes o aparato fiscalizador é protetivo e é necessário para que a gente consiga reduzir essa situação que nós visualizamos aqui. O principal desafio, eu acho, que é dessa coordenação dentro do próprio Brasil, que é um país de dimensões continentais, A gente tem o desafio de promover, de fato, a descentralização da política nacional a nível estadual e municipal, que eu acho que é um desafio que muitas políticas públicas enfrentam, nessa implementação. A gente tem alguns desafios na assistência à vítima por conta das peculiaridades que esse fenômeno traz. Então, a gente tem promovido, de fato, uma aproximação muito efetiva com a área da assistência social, tanto no nível federal, quanto promovendo essa aproximação no âmbito estadual também. E para projetos assim no curto, médio prazo, a gente tem aí o desafio de construir o próximo Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico, que vai ser o 4º plano,
A gente já implementou 3 planos aí para trás e agora estamos nesse momento de fazer uma avaliação final do último plano para que ele seja o ponto de partida para o próximo, reforçando a importância de que seja uma construção que de fato envolva a maior quantidade de atores envolvidos nesse enfrentamento. As vítimas muitas vezes não procuram as autoridades, não denunciam por vergonha ou não se identificam como vítimas. Outro problema que dificulta a notificação dos casos é não existir um sistema integrado de informação entre a rede de proteção. É um crime oculto, né, que a gente tem muita dificuldade em identificar. Uma das problemáticas que nós sentimos é a falta de números oficiais, né? Então, quando você fala qual é a quantidade de tráfico humano que se tem na região de fronteira, os órgãos de segurança têm essa dificuldade em estabelecer números, né? Que são extremamente importantes justamente para provocar as políticas públicas necessárias. Então, realmente, a identificação, né, o acolhimento dessas pessoas e o encaminhamento delas para tirá-las dessa condição é fundamental e a Polícia Militar está inserida nesse contexto. Nós temos, então, essa missão, nós vamos trabalhar com esse tema nas fronteiras e a nossa missão, dada pelo diretor-geral, foi em aumentar para as 399 cidades do Paraná, bem como algumas outras cidades do Mato Grosso, e nós estamos trabalhando com um convênio, criando um convênio com a Caritas, que é a especialista no Brasil, que ela tem o foco de trabalho na pessoa, no migrante, na pessoa que é vítima de tráfico. Então, nós estamos aumentando, nos conveniando a Caritas para que a gente possa apoiar as estratégias de mitigação e de combate.